partir desse momento, estamos começando o podcast do Tiago. Você viu que eu tenho que criar uma identidade, Jário Ribeiro. Você prefere estar no ar? Você tá tentando, né? Mas Tá no ar, tá no podcast ar. do Tiago. Chegando mais uma edição. Você que está acompanhando aí, sintonizando pela rádio, aquele grande abraço. Pessoal sintonizado na Xingó FM, Rádio Independente FM, Piau FM também. Aquele grande abraço. Você que está acompanhando aí também pela internet, no YouTube, canal Podcast do Tiago, e também pelo Instagram, tiagofreitas.15, Jário Ribeiro. Uma hora a gente vai encontrar a mão e eu vou ter a minha identidade, que não vai ser o Tá No Ar Podcast do Tiago, porque esse Tá No Ar Podcast do Tiago ficou muito marcado como o Jário Ribeiro abria aqui o nosso podcast. Então eu tô encontrando, tô tentando encontrar, uma hora eu chego lá. E você voltou à era de ouro do rádio, né? A partir de agora, aquela, né? 4, 3, 2, 1, podcast do Tiago. É isso aí, Tiagão. Salve, salve. A gente inicia mais uma edição do podcast, pessoal das rádios, pessoal acompanhando a nossa programação hoje, como sempre, muito especial. E o nosso sentimento sempre é muita gratidão, porque gratidão gera gratidão. E gratidão pode ser também interpretada através de atos. Na verdade, gratidão precisa ser feita através de atos. Mas vamos falar de algumas ações institucionais, porque aconteceu a inauguração da Praça da Bíblia. Tá daquele jeito, tá especial, a gestão tá andando a passos largos. Fala um pouquinho pra gente, Tiagão. Verdade, nessa última semana, fazendo aqui o giro da semana, Jair Ribeiro, porque você sabe que o episódio de hoje é um episódio especial. Especial. Nós temos um convidado aqui que veio de São Paulo. Especial. Para estar dialogando um pouquinho aqui com a gente sobre foco, enfim, sobre finanças, enfim, sobre performance. Daqui a pouquinho a gente vai chamar ele, daqui a pouquinho você vai conhecer o nosso convidado especial. Mas antes a gente tem o giro da semana, falando sobre as ações que nós fizemos aqui nessa última semana. E como bem Jário Ribeiro elencou aqui, nós entregamos, né, finalmente, a inauguração da Praça da Bíblia. Mas para quem não conhece, quem está assistindo lá no litoral norte do estado, Praça da Bíblia, como mais ou menos Praça da Bíblia, uma demanda já de algum tempo da comunidade cristã, tanto católico quanto evangélico, aqui do município de Piranhas, e que nós conseguimos, né, tá trazendo, assim como nós temos feito, né, já a tônica dessa gestão, Jário Ribeiro. Diversos equipamentos, Praça da Bíblia. A gente requalificando, trazendo aqui para a população. Porque tem de tudo, tem praça do skate, praça, né? Praça, da mesma forma tem a Praça da Bíblia. Aí o que é a Praça da Bíblia? A Praça da Bíblia, ali na Avenida Batalha, ali na frente do mercadinho ali do Batatinha, tinha um espaço grande, amplo, que parecia uma fazenda, Jário Ribeiro. Durante muito tempo, o município de Piranhas foi tratado como se fosse uma fazenda. Nesses últimos anos, infelizmente, a verdade é que a cidade não estava tendo o zelo que ela merece. E graças a Deus, nós, desde o primeiro dia que iniciamos o nosso mandato, não temos economizado esforços para que a gente possa transformar a nossa cidade numa cidade muito mais agradável, mais bonita, porque Piranhas hoje é terceiro destino turístico, como todo mundo já está cansado de saber, mas eu não estou cansado de falar, porque isso não é pouca coisa, estando a quase 300 quilômetros de distância da capital, e nós temos requalificado diversas áreas aqui do nosso município, e a Praça da Bíblia é uma área que antes era uma área que praticamente se via para juntar bicho. A gente tinha ali mato dentro da cidade, dentro de uma área tão valorizada quanto é a nossa Avenida Batalha, lá no bairro Nossa Senhora da Saúde. E nós conseguimos trazer esse equipamento agora que já está entregue para a população, uma área para que as famílias possam estar se reunindo, as crianças possam estar brincando. A gente tem lá 2 quiosques também. Como gosta de comer um pastelzinho, vai comer um pastelzinho lá que o pessoal agora tá. Quer fazer um louvorzinho, tocar um violãozinho, fazer uma oração. E aí é o memorial também para a Bíblia, que é esse livro que, como a gente fala, né, que narra, né, todos os eventos, né, desse que foi o maior homem de todos os tempos, que dividiu o tempo, né, antes de Cristo, depois de Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia é a base de toda a sabedoria. Então estamos fazendo um memorial, né, para a Bíblia, né, chamando a atenção e
trazendo esse espaço para que essa população, como nós colocamos aqui, cristã. Possa estar fazendo as cruzadas evangelísticas, né? Diversos eventos, enfim, missas também. Né? Inclusive, na inauguração, tivemos a participação do Padre Walter, né, que estava lá, trouxe uma palavra também, né, para todos nós que participamos desse momento, assim também como os pastores das igrejas evangélicas também compareceram e nós pudemos estar tornando realidade esse momento tão aguardado, que foi a entrega da Praça da Bíblia, que é esse equipamento, como a gente falou aqui, e que está também embelezando ainda mais, promovendo bem-estar e tendo mais um espaço para todos os piranhenses usufruírem agora no nosso bairro, na Nossa Saúde. E quem faz o bem, com certeza colhe bons resultados. É por isso que não é à toa que você vem colecionando prêmios, comendas, isso é importante. A última agora foi a PR Chalita. Qual é a emoção de receber, quase todo ano está recebendo, todo semestre você está recebendo comendas? Isso é trabalho, meu filho. Rapaz, graças a Deus, Jário Ribeiro, a gente tem... É sempre uma alegria muito grande, né? A gente ter o nosso trabalho reconhecido. E aí essa comenda, né? Ela foi realizada. A comenda PR Chalita, ela é idealizada pela Academia Alagoana de Letras e Artes, né? Então ela seleciona diversas personalidades, né, que têm contribuído, né, com o desenvolvimento, né, e o progresso do nosso estado de forma geral, não apenas na seara de artes, né, e de cultura, mas que tem desenvolvido um trabalho que vem fazendo a diferença de forma geral dentro do estado de Alagoas. E eu tive a grata satisfação de ter o nosso nome lembrado, né, de políticos que receberam essa comenda. A gente teve diversas personalidades, mas de políticos tiveram apenas 2. O primeiro foi o deputado estadual Leonan, e prefeito, eu fui o único prefeito que foi agraciado com essa comenda, né, está feita agora, PR Chalita, né, como falei lá na SMAL, a gente foi feito lá entre 102, né? Lá na Escola de Magistratura. Então a gente recebeu, né, essa comenda que reconhece, claro, né, publicamente esse trabalho que nós vemos empenhando aí ao longo de quase 3 anos. E isso, ao passo que para a gente é uma alegria muito grande, né? A gente se sente honrado, aumenta também a responsabilidade. Claro. Porque sempre que a gente tem o nosso trabalho reconhecido, a gente sempre gera a expectativa, claro, que a gente continue desenvolvendo ainda mais ações que venham a contribuir não apenas para o povo de Piranhas, mas para o Alto Sertão Alagoano e para todo o estado de Alagoas. Então, nos dá também essa responsabilidade. Então, eu queria aqui agradecer publicamente, né, a todos que fazem parte da Academia Alagoana de Letras e de Artes, né, por ter proposto essa comenda PR Chalita. PR Chalita foi um grande alagoano, né, que sempre carregou o nome de Alagoas. Inclusive, PR Chalita, que ele foi um artista plástico. Eu não sei se você sabe, Jário. Quando você chega lá em Maceió, ali quando você está passando pelo estacionamento de Jaraguá, ali depois da casa da junta comercial, tem uma pracinha que tem uma estátua da Estátua da Liberdade. Aquela Estátua da Liberdade, pasme, ela é original, ou seja, o mesmo artista que fez a Estátua da Liberdade dos Estados Unidos fez aquela pequena e deu para PR Chalita, que era amigo de PR Chalita. E PR Chalita doou para, eu não sei se foi para a prefeitura ou se foi para o estado de Alagoas. E colocaram ali próximo ao porto, que inclusive ela estava bem mal cuidadazinha. Pintaram, depois restauraram, botaram a cor original. Então, quem olha aquela Estátua da Liberdade... É um original. É original. Ela só existe de Estátua da Liberdade, acho que é ela e mais uma, pequena também, em miniatura. Mas ela é original. Então, o mesmo artista, não sei qual é o nome dele. Vou fotografar. Fotografe. Tem história sobre isso aí. Se você botar no Google, você vai ver. Aquela Estátua da Liberdade em miniatura, ela é original. Ela foi oriunda do mesmo artista que fez a primeira, né, a gigante lá em Nova York, e que era amigo de PR Chalita, que foi essa grande sumidade, né, aqui das artes, que é alagoano e que doou para o estado de Alagoas. E é exatamente isso. O prefeito Tiago trabalha, claro, a passos largos com muitas obras no município. Falávamos isso no programa anterior, no podcast anterior, das muitas obras, mas principalmente iguais às obras, você vem trabalhando muito com as pessoas, seja crianças, seja servidores, seja adolescentes,
E vamos falar de um momento alegre esses dias, que foi a confraternização com os servidores. Mas assim, olhando direitinho, tu gosta de uma festinha, né, menino? Rapaz, não é que eu gosto não, o povo que gosta, Jário. Piranha sempre puxa uma comemoração, Tudo é uma festinha, festividade, né? Mas nada mais justo do que a gente chegar ao final desse ano, né, fazer aí um Tu lembra balanço. de quantas festas eu já participei esse ano, assim, de baile de debutante, aniversário É um bocado, meu irmão. Todo mês tem um, né? Mas enfim, é por uma boa causa, um bom motivo, nessa festividade, né, na realidade, confraternização dos servidores da Prefeitura Municipal. Aí junta todo mundo. A gente inovou, né? A gente fez pela primeira vez tudo junto. Juntamos todas as secretarias, ou seja, todos os nossos colaboradores foram convocados, né, para participar desse momento onde a gente teve a oportunidade de estar lá junto com eles, né, como eu falei, fazendo esse retrospecto, esse balanço do que foi o ano de 2023, um ano de muitas realizações. Então, nada mais justo do que a gente dividir com aqueles que são os grandes responsáveis por fazer essa gestão acontecer. Toda gestão ela é feita por pessoas. E quando a gente fala pessoas, a gente não fala só apenas do prefeito, ou dali dos que estão ou do no dia a dia, né, que são os secretários ao lado do prefeito. É feito por colaboradores, é feito por pessoas, né, que têm dedicado e feito, né, do trabalho do seu dia a dia realmente um sacerdócio e que tem conseguido fazer com que a gente continue sendo esse grande destaque que tem sido aqui em todo o estado de Alagoas. Então, só a minha gratidão por cada servidor, né, que tem feito a sua parte. E nada mais justo do que a gente reunir essa turma, né, fazer essa comemoração. E olha, deu mais de 1.000 colaboradores, viu? E fiquei sabendo que ainda tem um Natal mais feliz, né? Natal mais feliz, que começamos ainda no dia de ontem, terça-feira. Ainda tem. Certo? E no dia de hoje, quarta-feira, fizemos ontem em Piranhas, né, onde a gente, como você falou, rapaz, é muita festa. É festa que não se acaba mais. Mas tenha calma que ainda tem mais, ó. Tem mais. Só falta de você dizer 12, que vai ter Réveillon. Dia 12, terça-feira. Falando nisso, é um monte de perguntas vai nas ter lives. Réveillon também. Você que Réveillon todas também. As lives pergunta sobre o Réveillon. Vai ter Réveillon, certo? Quais são as atrações? Estamos ainda fechando. Tenha calma, mas vai ter Réveillon. E vai ter Réveillon. E vai ter Réveillon em Piranhas, aqui no Centro Histórico, e no Piau também. Então o pessoal do Piau fica ligado que vai ter também Réveillon com direito a queima de fogos, com direito a tudo. Mas o Natal é mais feliz, né? Como eu falei, gostei do nome. Terceira edição que nós estamos realizando, aconteceu ontem, terça-feira, dia 12, em Piranhas, né, trazendo diversos brinquedos, presença do Papai Noel, distribuindo também os brinquedos para a garotada. E no dia de hoje também, quarta-feira, também foi realizado, dia 13, lá no Distrito Piau também, levando também a alegria, toda a magia do Natal para as nossas crianças, com a presença do Papai Noel, tiraram foto, comeram pipoca, pularam em cama de elástico e ainda saíram com um presente para casa. Sempre muito satisfatório esses momentos que a gente tem aqui com as nossas crianças, levando a magia do Natal, que não fica por aí não, viu? Porque no próximo dia 23 nós iremos fazer a primeira parada natalina aqui em Piranhas, viu, Jário? Então vai vir mais de 30 personagens fazendo desfile aqui pelas ruas. Fiquem atentos que nós iremos fazer aí, mostrar o horário, o local e dizer também a logística, porque a gente vai fazer toda a logística para que as nossas crianças, as famílias possam também se deslocarem das comunidades para virem para cá acompanhar esse momento único, histórico aqui em Piranhas, que vai ser o nosso primeiro desfile de Natal aqui no município de Piranhas, Jário Ribeiro. Tem até aquele meme, não sei se você já ouviu aquele áudio, né? Só Papai Noel tinha 28, uma resenha, esses áudios da internet. Mas enfim, a gente finaliza essa parte de gestão porque, Tiagão, nós vamos convidar esse cara que é uma das grandes mentes que nós temos hoje em Alagoas e, por que não dizer, no Brasil. Quando eu falo grandemente, é um cara incomum, é um cara que você não encontra em qualquer lugar. É um camarada que, além de ter naturalmente o dom, tem as suas percepções, eu acredito que tem uma mentoria espiritual que o ajuda, mas principalmente porque também foca. E você vai apresentar nossos convidados porque é uma pessoa especial na sua vida, seu amigo. Esse convidado, ele, além de tudo isso, Jário Ribeiro, ele é um grande companheiro. Eu tive a satisfação de, durante um tempo na minha vida, eu morei em Arapiraca, não sei se você sabe disso. Sabia, não. Eu ficava aqui me deslocando entre Piranhas e Arapiraca, isso há uns 10 anos atrás. E ele
na época, eu pude acompanhar, né, toda a evolução dele. Você pode ser um cidadão de Arapiraca, Posso né? ser, mano. Já morei lá em Arapiraca. Melina recebeu, não foi? Cidadão honorário. Ela também morou em Arapiraca? Não, ela não morou, não. Pelos serviços relevantes. Interessante, né? E aí, esse convidado, né, eu tenho a satisfação e a honra, né, de anunciá-lo. Ele é palestrante. Ele digo dizer que é coach. Ele é coach. Treinador, ele é coach, né? é mentor, é escritor, mas acima de tudo, é um grande expert quando se fala em foco. Ele vem diretamente de São Paulo, porque ele já está no eixo Rio-São Paulo, Sudeste, enfim, o cara tá, né, matando a pau, que nem diz a história lá fora, e tá de passagem aqui por Alagoas, então já tinha feito esse convite para ele em outros momentos, e que bom que deu para casar agora as agendas. Então, seja bem-vindo aqui ao podcast do Thiago, meu amigo Thiago Campos. Senhoras e senhores, Thiago Campos recebendo os aplausos e o carinho dos presentes e dos sertanejos. Grande Thiagão, bem-vindo. Obrigado, fico feliz por isso. Depois de tudo isso, né, Thiago? Não tem nem muito o que falar, não é? A gente fica muito feliz e muito grato, né? Principalmente pelo privilégio de estar aqui, né, dentro de um podcast que está crescendo muito e levando uma mensagem, né, para a população de uma forma muito boa, né, e acima de tudo muito produtiva, né, que engrandece muito. Então é um privilégio para mim estar aqui, irmão. Eu agradeço demais o convite. Thiago, você trabalha treinando principalmente grandes empresários, enfim, dando palestra para grandes negociantes, grandes empresas, grandes palestrantes, mas eu vou iniciar com uma pergunta assim pessoal e uma pergunta mais subjetiva, mais filosófica do que a área que você atua. Tá. É possível ser rico e ser feliz? Boa pergunta. E você sabia que muitas pessoas já me fizeram essa pergunta? São duas coisas diferentes. E quando a gente fala diferente, a gente quer dizer o seguinte, que uma coisa, ela não tira a outra, não é? Porque na realidade o dinheiro ele só potencializa aquilo que você já é. Se você é uma pessoa ruim, evidentemente, se você tiver mais dinheiro, você vai fazer muitas ações ruins. Se você é uma pessoa boa, se você tem mais dinheiro, mais riquezas, consequentemente, você vai fazer muitas ações boas e ajudar muito mais pessoas. Então, eu acredito que o dinheiro, ele logicamente, ele é um facilitador, mas ele potencializa aquilo que você é. É isso aí, Thiago. Existe essa pergunta, Jara, é uma pergunta interessante, que dá pra gente desenvolver muito aqui ela. Uhum. Existe uma visão, né, talvez até errônea por conta da interpretação, porque a Bíblia, ela repudia, não é o dinheiro, ela repudia o amor ao dinheiro. Então essa sua pergunta, ela vai muito na esteira de quem acha de que não, eu tenho isso aqui e eu não vou buscar mais, porque se eu buscar mais eu vou estar sendo avarento, eu vou estar pecando, né, de repente, por ser rico, por ser próspero. E aí, pelo contrário, eu acho que a palavra, ela é exatamente o contrário. Ela diz que ela quer que a gente seja próspero. Deus quer o melhor para você. Claro. Então, como é que eu ser próspero, eu vou estar pecando, ou eu vou estar estando em desacordo com a vontade que Deus tem para você, quando na realidade ela repudia o amor ao dinheiro. E aí onde a gente, e aí de forma bastante particular mesmo, porque conheço já o Thiago já de longas caminhadas. O Thiago, ele é um cara, só para contextualizar aqui, ele é um cara, eu nunca conheci ninguém que tivesse o foco que ele tem. Então, eu já dizia isso mesmo antes dele ser um cara que é especialista em foco. Então, isso é verdade. Thiago, ele é autor do livro Desfoque. Uhum. Eu queria que ele falasse um pouquinho também sobre esse projeto, sobre o que trata, né, o livro Desfoque. Mas ele está escrevendo mais 2 livros também, né, que falam sobre essa temática, mas antes dele ser o Thiago, que já era autor de livros, eu conheci na época que ele ainda era bastante jovem e ele desenvolvia uma atividade numa empresa de marketing multinível muito fortemente. Ele já era uma referência já, não apenas aqui em Alagoas, mas a nível de Nordeste e de Brasil. Sim. Ele já palestrava, e eu acredito, inclusive, essa habilidade que ele tem hoje de palestrar, né, enfim, diversas ferramentas que você tem ao período que você iniciou, que eu acho que talvez você nem soubesse todo o potencial que você tinha dentro do multinível, né, Thiago? Sem dúvida, Thiagão. E, inclusive, quando nós falamos sobre
a nossa trajetória e processo do que nós já passamos lá atrás, a gente percebe que o nosso caminho, ele é muito importante. E tem uma coisa, sabe, que eu falo muito, que é você entender quando que você deve encerrar um ciclo. Porque tão importante quanto iniciar um ciclo na vida, é importante você também saber a hora de encerrar esse ciclo. E exatamente nesse momento que você entende que as trajetórias que você vai trilhando, elas vão ensinando você, potencializando para que você consiga galgar aquilo que Deus quer que você faça, né? Então você vai subindo de nível conforme, né, a sua trajetória. E naquela época eu aprendi muito, né, porque foi escola para mim. E realmente o Brasil, São Paulo, por exemplo, eu já tinha ido para lá, cara, eu acho que talvez umas 8 vezes palestrar lá, mesmo palco Robertinho Chique, alguns players, e você vai desenvolvendo essa característica que é muito importante, até eu descobrir que realmente o foco era algo que era um dom que Deus colocou em mim, e eu fazia isso de uma maneira muito, sabe, intuitiva. E não tinha um método na época, mas todas as coisas que eu colocava na mão, ela desenvolvia, crescia, e a maioria delas explodia num processo de 6 meses a 1 ano. E eu comecei a entender que isso aí existia um método. E comecei a aplicar na vida das pessoas, e essas pessoas começaram a construir esses resultados. E quando você enxerga isso, você começa a entender que cada um de nós recebemos dons específicos, talentos, e a gente precisa desenvolver esses talentos para poder potencializar eles, né? Tiago, você trabalha com um método, né? Um método informativo que você trabalha, um método científico, eu posso até afirmar. Ele é muito amplo, de multinacionais até grupos de líderes. E eu gostaria de deixar assim, a discussão mais simples, a meu nível, vamos dizer assim, principalmente com perguntas mais subjetivas. E uma das coisas que eu acho que todos nós passamos na vida, se não passamos nessa semana, e que está dentro desses processos, seja o líder, o prefeito, seja o cara da multinacional, seja o cara que está organizando um movimento, e que tem tudo a ver com foco, que é o poder da decisão, Sim. que é o poder da escolha. Eu acho que todo mundo já teve isso na vida, e quem sabe alguém já teve isso essa semana. O que fazer? Como aprender a tomar a decisão certa, sabendo que eu tenho 2 caminhos interessantes? Como tomar a decisão certa? Maravilha, isso é uma ótima pergunta, e uma pergunta que hoje, não sei se você sabia, mas durante o nosso dia a dia, o que mais nós temos durante o dia são decisões a ser tomadas. Todo o tempo. Da hora que acordar, eu fico mais 5 minutos. E a gente nem percebe. Nem percebe, né? Eu fico mais 5 minutos, eu atendo essa ligação, eu não atendo, eu vou nesse determinado lugar ou não vou, eu vou agir isso, né? Eu tomo a decisão de iniciar essa nova atividade ou não, eu tomo a decisão de me irritar com aquela pessoa ou não, eu tomo a decisão... separo ou não. Exatamente, eu tomo a decisão de perdoar aquela pessoa ou não, de agradecer ou não. Eu viajo ou não. Então, as decisões, elas são algo que definem a nossa vida, né? E é uma coisa que eu sempre falo, toda decisão ela é exclusiva. Ela exclui sempre outras coisas. Não tem como eu tomar uma decisão, jamais, sobre hipótese nenhuma, sem excluir uma outra coisa. Quando eu decidi, por exemplo, estar aqui, junto com o Tiago, junto com você, com todo o time, gravando aqui, eu excluí todas as outras coisas. Quando vocês decidiram estar aqui, a gente excluiu. Então, até quando você diz assim, não, eu não quero decidir não. Você já fez a decisão. Já fez uma decisão, né? E não tem como abraçar. Exatamente. Não tem como abraçar tudo. Não, porque a indecisão ela é uma decisão. A pergunta é, as minhas decisões estão me levando mais próximo ou mais longe dos meus objetivos? Aí vem um grande problema, se tratando daquilo que você falou no início, né? Para as pessoas terem uma clareza, é que elas não têm clareza. Elas não têm clareza do que quer para a vida dela, pessoal. Falta clareza do que elas querem no âmbito espiritual, nos negócios ou no trabalho dela. Então é muito superficial. Quando você tem clareza, você começa a tomar decisões mais assertivas. Quer um exemplo? Eu saí de Arapiraca agora e falei, vou para Piranhas. Então eu tinha um alvo claro, eu tinha clareza de onde eu vinha, eu peguei o carro, eu não ia parar em Batalha, eu não ia parar numa outra cidade. Por quê? Porque eu tinha um horário marcado para chegar aqui.
né? Tem um almoço marcado, então tem um podcast para ser gravado. Então isso significa o quê? Que esse ponto de clareza me fazia a única coisa, a tomar as decisões certas, que era seguindo, independente dos obstáculos da pista, independente dos buracos, independente dos quebra-molas das curvas, entendeu? Eu sabia que tinha um alvo para ser atingido, então fica fácil eu fazer essa decisão. A maioria das pessoas tem dificuldade de tomar essa decisão. E quando ela tem essa dificuldade que é natural, na maioria das vezes é porque não está claro o que de fato ela quer. Né? Então, quando você coloca essa clareza, aí você começa a alinhar o seu foco. Porque antes de ter foco, você precisa saber o que de fato, quais são os seus alvos de vida. Só que é muito mais fácil, Jairo, a gente planejar uma viagem, planejar uma festa de uma criança, a nossa festa de aniversário, do que planejar a nossa vida. Né? Então, planejar a vida é algo que parece ser uma coisa normal, mas não é, uma coisa muito natural. Agora, lógico, precisa ter um direcionamento para tomar essas decisões, né, mais assertivas. Tiago citou Jesus Cristo no início da fala dele. Você acha que era eu vou usar até esse termo, uma técnica de Jesus, a primeira coisa que ele fazia com as pessoas que as pessoas enxergassem? Se a gente observar todos os relacionamentos no Evangelho, Jesus confrontava a pessoa com ela mesma para ela enxergar. Seria essa a principal técnica de Jesus no sentido de mudança, de perspectiva, de vida e de conquista? Na minha visão, Jairo, eu desconheço pessoa tão hiperfocada como Jesus Cristo. Ele, na verdade, é meu maior mentor e ele fazia você enxergar de fato o que você acreditava que às vezes estava enxergando, mas estava tudo embaçado. Porque quando você coloca no poder de falar assim, pera, por que tá dando tudo errado na minha vida? Por que eu não estou conseguindo prosperar? Por que eu não estou conseguindo conquistar meus sonhos? E, sabe, porque as coisas não estão fluindo em minha vida. Essa clareza que você falou de Jesus, que para mim é o maior exemplo de tudo, ele mostra isso de uma forma muito, sabe, clara. E não precisa de muito, basta ligar o YouTube, basta pegar a Bíblia ali, as Escrituras, e você verificar que eu desconheço uma pessoa tão focada como ele abordava as coisas, ele sabia exatamente o tempo de cada coisa. Ele falava, não é chegada a hora, agora é o tempo. Por quê? Porque ele sabia exatamente quando agir. Né? Ele tinha claro a missão que ele recebeu do Pai, e o que ele tinha que executar. Não é? Então, quando nós entendemos isso, nós também precisamos entender que a falta de foco gera dores. Que é um exemplo muito claro disso. Eu não sei se você treina, não? Você exercício? Faz? Sim. Faz mesmo? Sim. Tá bom. Quando você vai treinar, Tiagão, você treina de qualquer jeito, existe uma grande possibilidade de você ser lesionado. Então, você está indo na academia, você pega ali, faz um exercício e pode existir a possibilidade de você ser lesionado porque você está treinando de uma forma sem a instrução correta. E quando eu treino sem a instrução correta e eu me lesiono, eu corro um sério risco daquela dor ser uma dor que machuca. Por que você está levando isso, Tiago? Porque na nossa vida existem dois tipos de dores, a que machuca e a que modifica. A que modifica é aquela que você vai com um instrutor, ele te diz exatamente o tempo certo, a máquina certa, a postura certa para que você tenha a melhor performance. Então, na área do foco, nós entendemos que quando você tem a melhor instrução, não é? E isso, cara, hoje a internet, hoje um nível de podcast como esse, que você aprende sobre gestão, sobre pessoas, é uma diversidade muito grande, né? Que vocês levam esse conhecimento para as pessoas. Se eu entendo que isso é algo bom, eu preciso pegar um caderninho e começar a anotar tudo daqui com pessoas que já conquistaram aquilo que eu desejo. Então, isso é ter humildade e falar assim, eu quero aprender e quero evoluir, né? Então, na vida é isso, a gente escolhe. E ter essas escolhas, elas vão construindo o ser humano que a gente é hoje, né? O Tiago, a gente estava falando, né, sobre, até antes aqui nos bastidores, sobre a sua trajetória. Eu queria dividir um pouquinho aqui, porque assim, ela é incomum. E a gente precisa falar sobre a sua trajetória e até para inspirar, né, pessoas que de repente estejam passando por uma situação como você passou e tem alguns pontos de inflexão na sua vida, né? Uhum. A gente, em determinados momentos, é aquilo que você colocou aqui há pouco. E aí, vou, não vou, faço isso ou não faço isso, tomo essa decisão ou não tomo essa decisão. Então, mas antes da gente chegar nesse ponto que eu queria retroagir só um pouquinho aqui no início, eu tinha dito a você o seguinte, eu digo, ó, a pessoa mais focada que eu conheço na minha vida é você.
E depois de você tem um cara que eu conheço que é o cara mais focado de todos. Inclusive, ele tem um lema, né? O lema da vida dele é o focado vence. Você falou tanto que eu queria conhecer essa pessoa. O Everton Ranieri, é o Totó, queria que ele participasse aqui também. Totó, chegue pra cá pra participar dessa conversa também. Porque o Totó, pra quem não sabe, Totó, ele, há 2 anos e alguns meses atrás, ele pesava 200 quilos. E aí, ele colocou na cabeça dele que ele tinha que dar um passo, mudar de vida. E com toda a dificuldade do mundo, ele não precisou se submeter a cirurgia de nenhuma natureza, de nada. E ele realmente mudou a chave. E nessa mudança de chave que ele deu, ele conseguiu perder mais de 70 quilos. Então mudou de vida. Hoje criou um movimento. Que é esse lema do focado vence. Então hoje ele mudou de vida, mudou os seus hábitos. E eu não sei qual dia que ele falhou há mais de 2 anos. Na academia, na sua alimentação, inclusive está servindo como hoje ele é já inspiração para outras pessoas que querem também mudar de vida. Então, por isso que eu fiz questão que ele participasse aqui desse momento, porque são as 2 pessoas que eu conheço que têm mais foco. Primeiro é o Thiago, e aí o cara é focado. Não, eu já dizia isso antes dele ser autor, antes dele ser palestrante, porque o Thiago, como a gente estava falando, aí retrocedendo agora, o Totó vai participar também na conversa e vamos chegar lá na questão do foco. Mas aí a gente falou, existe, o Jário fez aqui a pergunta, existe como você ser próspero, você ser rico e você ser feliz? E aí é onde a gente entra naquela reflexão, o que é que a Bíblia diz? A Bíblia ela não repudia o dinheiro, ela repudia o amor ao dinheiro. E aí vamos lá, o Thiago, ele é um cara que em determinado momento, foi quando eu conheci ele desenvolvia muito fortemente um multinível. Ele já tinha visibilidade, ele já tinha um público, ele já palestrava já em todo o Brasil por conta dessa empresa que ele já tinha uma trajetória, fortemente, né? Ele já era um nome já consolidado. E o Thiago simplesmente chegou de uma hora para outra e disse, bicho, isso aqui não é mais para mim. E ele tomou uma decisão muito importante que mudou a vida dele. Então ele hoje, ele é o que ele é porque ele tomou essa decisão lá atrás que com certeza não foi fácil. Então ele diz assim, eu quero me desligar, isso aqui não é o que eu... Enfim, não é fácil você tomar uma decisão dessa, Thiago. E como... Aí, porque, veja, ele pediu desligamento, ele poderia simplesmente ter dito, não vou tocar mais o negócio. Mas e o tempo que ele dedicou de trabalho, que ali dava ali uma renda passiva ainda, né, pela rede toda que tinha sido construída. Uhum. Ele poderia simplesmente dizer assim, não quero mais, e o trabalho que eu fiz? Não vou perder isso aqui, vou ter ali algum ganho passivo. E, no entanto, ele disse, não quero mais, isso aqui não serve mais para mim. E aí, tô fora, pediu para ser desligado. E aí, mudou a chave dele. Poxa, o que eu vou fazer agora é isso aqui. Vou mentorear, vou dar palestras e vou... Aí foi onde ele conseguiu encontrar. E aí eu quero que você, se eu tiver errado, você diga, fala um pouquinho sobre esse processo. Não, qual é o dom que Deus me deu? Foco. Então eu vou escrever um livro, eu vou acompanhar, vou dar palestras para pessoas replicarem esse método que você construiu, para elas terem um maior desempenho, enfim, no seu trabalho, na sua empresa, na sua vida pessoal. Então eu queria que você falasse um pouquinho desse ponto de inflexão e como foi esse processo, que eu tenho certeza que não foi fácil para você, para que você virasse essa chave e hoje você estivesse vivenciando o que você está vivenciando. Maravilha, Thiago. Primeiro, parabéns, né? Parabéns pelo seu resultado. Falamos assim nos bastidores um pouco, o Thiago, né, falou muito bem de você. E esse nome, Focado Vence, dá um título de um livro, não dá, Thiagão? Uma parceria. E eu falo sempre o seguinte, que realmente o focado para mim ele vence, porque ele cria uma obsessão muito grande por aquilo que ele acredita. A gente só não pode confundir um pouco, só para contextualizar isso, Thiago, persistência com teimosia, né? São 2 coisas parecidas, mas muito diferentes. E tem pessoas que ela confunde isso e elas acabam se frustrando muito e não tendo os resultados que desejam, exatamente porque ela está sendo teimoso, mas não persistente, né? Porque isso é um ponto muito importante. Mas se tratando da parte do foco, Thiagão, eu acredito o seguinte, que na nossa vida ela é exatamente isso, ela é feita de escolhas. Não é? Todo momento estamos tomando decisões, fazendo escolhas. Eu acredito que Deus ele nos dá de presente a cada um de nós que estamos aqui, né? Quem está aqui nessa mesa, quem está no ao vivo agora, quem está no YouTube ou nas rádios, Deus dá dons, talentos, um conjunto de competências para cada um de nós. É um presente poderoso. E nós... O maior presente que nós podemos fazer é usar esses dons, talentos e habilidades, potencializá-los, pegar as habilidades que contemplam eles, tá?
para ajudar outras pessoas. Foi quando eu entendi que o foco era um dom que Deus tinha me dado. Né? Uma habilidade maravilhosa, mas que as coisas surgiam de uma forma muito, sabe, natural para mim. Só que para as pessoas de fora não era natural isso, porque, igual você falou agora há pouco, Tiago colocou a meta de definir, ele ia lá e trincava. Tiago colocou a meta daquilo. Para mim era natural, era muito fácil, mas para quem estava do outro lado era difícil fazer o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, né? Então eu comecei a perceber que existia um caminho, uma trajetória, e eu comecei a usar esse dom que Deus me deu, transformar isso em um método e ajudar os empresários, empreendedores, as pessoas a aplicarem isso em seus negócios para poder potencializar, faturar muito mais, né? Ter muito mais tempo, porque quando você faz as coisas focadas, você ganha muito tempo com isso. E é por isso que o título do livro chama-se Desfoque. Porque é impossível, anota isso para você, é impossível você focar sem antes você desfocar. Olha um teste. Quem está assistindo do outro lado ali no ao vivo, a primeira coisa que ela teve que fazer para assistir a gente foi desfocar de todas as outras coisas. Então, o alvo nesse momento somos nós, esse podcast, né? Que já é um sucesso. Mas ela teve que fazer o quê? Desfocar das outras coisas. Então, quando você entende que você precisa aprender a desfocar de todas as coisas que são incongruentes, que não faz sentido com o seu alvo, você começa a tomar decisões mais assertivas. E essas decisões são coisas que, às vezes, Tiagão, cara, é muito prazerosa. São coisas como, por exemplo, eu vou assistir uma Netflix ou vou ler um livro, né? Eu vou praticar um exercício físico ou eu vou fazer alguma coisa um pouco mais prazerosa. O que é que eu estou acumulando na minha vida, né? Porque você pode acumular trabalho ou preguiça. Você pode acumular dinheiro ou dívidas. Você pode acumular amigos ou inimigos. Qual está sendo o seu foco? O que de fato você está acumulando? Porque tudo na vida se acumula de alguma forma. Como a poeira. Você não precisa fazer nada. Limpa tudo hoje. Amanhã você passa o dedo, está cheio de poeira. Então, o que nós estamos acumulando? Mais acertos ou mais erros? Mais gratidão ou mais ingratidão? Né? Quando eu entendo isso, eu começo a enxergar que esse dom que nós recebemos, e cada um tem esse dom específico, e são coisas que você faz numa facilidade muito grande, né? E não precisa ir muito longe. Você falou aqui das escrituras, Jairo. E eu gosto de citar o exemplo, por exemplo, de Moisés. Você vê que Moisés, ele teve uma ira muito grande quando ele viu os israelitas sendo escravizados pelos egípcios. Vocês lembram dessa passagem? Uma revolta, né? Não foi uma revolta muito grande? Isso. E você sabe o que ele fez? Ele libertou os israelitas. Mas por que ele fez isso? Porque ele era um libertador. Ele só sentiu essa ira porque ele era um libertador. Então tem coisas que você sente, tem coisas que você faz. E a Bíblia diz que ele não entra na terra porque ele não era um governante. Você entendeu agora? Exatamente. Josué era um governante. Entender isso, fazer essa leitura, faz com que você tome decisões mais assertivas e que você olhe para o alvo, para o foco, que as suas habilidades te completam e vai fazer com que você tenha muito mais resultados. Sim, por exemplo, o seu resultado. Você perdeu quantos quilos? 75. 75 quilos, irmão. 75 quilos teve que ter muito foco. Muito. Não tem como, não é? Agora, quantas pessoas você pode ajudar com isso que aconteceu em sua vida? Diversas. Quantas pessoas hoje estão com um casamento, Tiagão, destruídos por conta do sobrepeso? Quantas pessoas hoje não estão trabalhando onde deveriam por conta do sobrepeso? Quantas pessoas hoje estão ocupando cadeira, por exemplo, nos hospitais por conta do sobrepeso? Então, o que você tem e o que você usou e essa força pode ser o salva-vidas de muitas pessoas. Eu entendi algo bem interessante e um insight ficou bem... Assim, me deu uma interpretação do que você acabou de falar, que eu acho que é importante no mundo dos negócios hoje, no mundo da política, em qualquer lugar, que é a questão de autoconsciência. Exatamente. Moisés era libertador, não governante. E aconteceu muito isso, principalmente quando a teoria da motivação nos Estados Unidos explodiu, que todo mundo, ao funcionário público, o cara deixou um trabalho de 20 anos para empreender. Então, primeiro, calma, será que eu sou um empreendedor ou eu posso ser o melhor funcionário público do meu setor? Né? Isso é um intraempreendedor.
Exatamente. A gente pensa que empreender é só na esfera externa. Corretamente. Então, é mais ou menos isso que eu acredito que a gente precisa ter, e aproveitando a participação do Ranieri, até mesmo para que ele explique um pouquinho da experiência aí do Focado Vence pra gente, né, Tiago? Exato. Tiago, assim, nesse momento, como aconteceu a minha trajetória de forma simples para que todos entendam, né? Fazer um nivelamento. Eu estava diabético, tipo 2, eu sabia que era um processo inflamatório. Só que como eu sempre gostei muito de rede social, eu não queria que somente pessoas com sobrepeso me seguissem e se motivassem com a minha história. Tanto que o termo Focado Vence, eu costumo dizer que é para qualquer situação, como você bem frisou. Seja nos negócios, seja naquele concurso público que você quer fazer, seja na sua vida amorosa, seja, enfim, aquele cara que ele tem um foco, ele vence. E uma frase de um livro, de um filme, perdão, que eu gosto muito e que frisa bem assim, o que eu tento levar para os meus seguidores é o seguinte: o que dita o nível de sucesso não é o número de seguidores, e sim o nível de engajamento deles. Ou seja, se você tem perto de você pessoas que são engajadas no mesmo propósito que o teu, a coisa facilita bastante. Então, assim, até dentro desse procedimento, a gente usa aquela métrica das 5 pessoas mais próximas que você anda. Sim. Você é o nível, você é a média das 5 pessoas mais próximas que você anda. Então, se você anda com pessoas que têm o mesmo foco que você, seja para emagrecimento, seja para enriquecer, seja para mudar de vida, seja para angariar novos negócios, enfim, fazer networking, você é a média dessas 5 pessoas. Então, assim, é isso um pouco do que eu tento fazer na minha rede social, é isso. Levar para as pessoas que focado vence, focado erra, focado tenta. Assim, eu brinco muito com o trocadilho. O focado tem que estar lá, mas o focado faz várias coisas, entende? A gente está falando sobre essa questão de foco, e aí às vezes a gente, como você falou, é normal que em determinados momentos a gente possa fraquejar. Mas quando a gente torna público, então a partir do momento que o Totó tornou público o projeto dele de perder peso, é como se ele tivesse uma motivação a mais, né? É como se o fato de você tornar público aquilo ali lhe dá uma força, e você ao mesmo tempo ter o suporte das pessoas que, vamos lá, meu irmão, é isso mesmo, tal, ajuda demais. Então, assim, quando a gente torna público, né, de certa forma, a gente consegue trazer uma força que a gente não sabe nem de onde a gente tem, para que a gente possa continuar com aquele foco de continuar fazendo ali. O Tiago, como eu estava aqui dizendo, o Tiago é um dos caras mais focados que eu conheço. Na época, ele tava querendo ficar definido nele, rapaz, eu vou trincar. E aí, meu irmão, todo dia o Tiago tava lá, bicho, na alimentação regrada e fazendo exercício físico. Então, meu irmão, quando você torna público, todo mundo fica querendo ver o resultado. Exatamente. E aí você fica, poxa, tá todo mundo agora esperando que eu faça a minha parte. Que tenha o retorno. Não tenho nem como retroceder mais, porque eu tornei público, as pessoas querem ver o resultado e elas estão acreditando e apostando em mim. Então não tem como eu voltar mais para trás. Então é daqui para frente mesmo. Então eu acho que o fato da gente tornar público, né, nesse processo todo ajuda demais. Né, Ele ajuda porque, assim, são mais pessoas te cobrando um resultado. E para além, assim, do que a gente sabe que na internet tem muitas pessoas que vendem o conteúdo, mas desligou a câmera, é outra pessoa. Mas, assim, eu, particularmente, as pessoas com quem eu convivo e que trabalham com foco, né, que é o caso do Tiago também, desligou a câmera, meu irmão, o foco continua. Tá esse aqui que é testemunha, tá aqui a nossa bancada externa. Eu vou falar uma coisa aqui que é de bastidor. O cara sabe que eu faço dieta, o cara sabe que eu sou ali regrado todo dia. Mas qualquer reunião na casa do homem tem que ter pizza, é chocolate, meu irmão, é assim, a mesa farta, cheia de coisa. O focado é ele. Eu vou te dizer uma coisa. Não, mas ele vai me responder. Ele vai me responder. Alguma vez eu já comi, Tiago? Mas ele falou no bastidor, viu? Ele disse, e o bicho não come. Mas faz parte do processo de fortalecimento do guerreiro. Você é importante o guerreiro tem que ser forjado, tem que passar por situações adversas. Isso aí é o que faz esse foco ser elevado ao patamar máximo. Exatamente. É porque é o seguinte, como a gente estava conversando, é fácil você ter uma condição escassa. Isso. E você diz assim, poxa, eu não me alimento bem, eu como pouco porque na minha casa tem pouca comida. Isso. O difícil é a sua casa estar farta de comida, sua geladeira está cheia e você optar por não comer. Porque você tem um propósito, porque você tem um foco e você não vai deixar o seu foco
Se desviar, né? Se desviar por conta daquele instante ali. Então, Hoje, Tiago... Um termo rapidinho, viu, Jairo? Só pra contextualizar, porque essas situações são engraçadas e até o Tiago, especialista, pode até falar um pouco mais sobre. É algo que eu sempre digo na rede social. Eu já cheguei numa fase de estar lá... Eu fui jantar, né? Não tinha marmita pronta, ia ter que fazer meu frango desfiado, minha batata doce, aquela coisa. E tinha sobrado o almoço, churrasco. Eu pegar uma calabresa não, uma toscana, e discutir com um pedaço de toscana e dizer assim, eu não vou lhe comer, meu irmão. Você pode estar aí apetitosa como for, eu vou pro frango desfiado. Cara, isso, assim, a nossa mente, ela fica... a gente briga com a gente mesmo. A guerra não é com quem tá fora, com quem tá do outro lado ali hateando, não tem resultado, você não tem foco, você não tá desenvolvendo. Não, a briga é interna. Depois que você entende que a briga é interna, o mundo afora é o que menos importa. E assim, uma dúvida. Você já percebeu ou tem ideia do quanto isso está impactando na sua vida nas outras áreas? Sim, com certeza. Principalmente... Na escala de 0 a 10, você acha que impactou quanto? 10. É absurdo. É absurdo. 10. É o que você tinha falado. Se o cara conseguir controlar, meu amigo, a alimentação e o exercício físico, ele consegue focar e controlar qualquer outra coisa da série da vida dele. Virou uma máquina. Eu vou te dar um exemplo, Tiago, porque em que sentido exatamente do exemplo propriamente dito? Eu sou uma pessoa jovem e de pouca experiência de trabalho. E dentro do ambiente profissional corporativo, a gente passa por situações adversas. Você é um cara jovem, você não tem know-how para falar. E aquilo antes, quando eu era aquele cara sem foco, aquele cara sem um objetivo, qualquer coisa dentro dessa esfera me tirava assim a paciência. Eu nunca pensava por uma outra ótica. Depois que eu virei essa chave, que eu percebi o quão excepcional eu posso ser através do foco, cara, ninguém me derruba. Ninguém. Quando eu digo ninguém, eu tenho foco hoje na minha vida como um trabalho. Você não se levanta e escolhe, eu não vou trabalhar hoje, não. Você tem que trabalhar hoje. Você chateado, você levemente adoentado. Então, assim, na escala de 0 a 10, para tudo na minha vida, questão de saúde, na questão financeira, na questão até afetiva, que você se retrai. Quando você está dentro de uma esfera... Porque, querendo ou não, a obesidade, ela te transforma numa prisão. Você está preso dentro do seu próprio corpo. É louco isso. E ninguém consegue lhe tirar. Nem um cirurgião, para você ter uma ideia. Porque como foi que eu visualizei e imaginei o meu processo? Se eu fosse fazer uma bariátrica, qual é o principal objetivo da bariátrica? Diminuir a tua capacidade de se alimentar. Então eu só pensei, cara, se a bariátrica, o principal intuito dela é esse, eu não vou me alimentar quanto eu deveria. Eu não vou comer as coisas que eu deveria. E o resultado vai ser o mesmo, vai ser menos lesivo, menos invasivo, e eu ainda vou ter a chance de mostrar às pessoas que é capaz. Então eu passei de ser aquele cara que romantizava a obesidade como que as pessoas têm que ser aceitas, as pessoas têm que ser... porque o mundo é para todos. Não. O mundo não é para todos. O mundo é para aqueles que enfrentam os problemas, aqueles que confiam em Deus e dizem assim, essa barreira eu vou vencer. Até porque a obesidade ela é uma doença e ela tem cura, ela tem tratamento. E essa temática agora que a gente está abordando, ela vai muito além sobre uma questão de sobrepeso, sobre uma questão de você que quer fazer um exercício físico. Então você que está nos acompanhando, muitas vezes você sofre porque às vezes você quer tirar um projeto do papel e às vezes você sempre fica procrastinando. Não, amanhã eu faço. E muitas vezes ela tem até consciência dessa procrastinação, mas mesmo assim ela não age para mudar isso. Então, Tiago, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre diversas pessoas que eu sei que isso é uma recorrente, que encontra-se exatamente nessa mesma situação. Não necessariamente ela precisa perder peso ou fazer o exercício, às vezes ela até está com o corpo que ela gostaria de ter, né? Não é sedentário, mas ela sofre porque ela tem diversos projetos que ela não consegue progredir, ela não consegue avançar na sua trajetória, seja no seu trabalho, seja nos seus projetos pessoais, porque simplesmente ela sempre fica esperando o tempo do amanhã. Não, depois eu faço. A famosa segunda-feira. Depois eu faço. Como mudar essa mentalidade da segunda-feira? Não, na segunda-feira eu inicio esse projeto. Quando for amanhã eu faço. Mais tarde eu pego nesse projeto que eu tenho aqui para tocar. Isso daí é mais simples do que as pessoas imaginam. Eu falo sempre, qual que é o maior desafio das pessoas? Elas vivem ansiosas demais, né? E elas estão tão focadas no futuro delas, né? Porque a ansiedade nada mais do que isso, né? Ou incerteza do futuro,
né? Ou você ficar pensando demais no futuro, né? E isso tira energia, porque, Thiago, foco, ele é energia. Sempre é importante a gente pensar nisso. Foco é energia. Atenção, né? Tudo aquilo que eu concentro meu tempo, minha energia e meus recursos torna-se o ponto mais importante da minha vida. Exato. E isso é meu foco. Exatamente. Vou repetir. Tudo aquilo que eu concentro meu tempo, minha energia e meus recursos torna-se o ponto mais importante da minha vida. Então, se eu fosse trazer isso em 2 palavras, e para contextualizar o que você me perguntou, das pessoas procrastinarem tanto, o foco ele é pensamento dominante. Tudo aquilo que tem a capacidade de dominar meus pensamentos torna-se o ponto mais importante da minha vida. Então as pessoas estão programadas todo o tempo a pensar mais no problema do que focar na solução, propriamente dita. Existe uma coisa chamada ação. E a própria oração, o nome oração, ele fala isso, né? Que tem pessoas que oram, mas não faz o que deveria ser feito, ou seja, não entra em ação. Pra você entender que, na minha visão, tá? E humilde visão aqui para todo mundo, é que assim, Deus ele faz a parte dele, mas a gente tem que fazer a nossa. Então você tem que agir, né? Ele faz os 90%, os 10% tá com você. Né? Cara, então você tem que fazer a sua parte, porque qual que é a parada? A parada é você entender o seguinte, que quando você tem um desejo ardente muito forte de algo, igual você teve, porque chegou um ponto a incomodar, não é? Muito. Então, só que o ser humano acostuma com tudo. Às vezes a pessoa tá dormindo em um exemplo, tá? É só aqui analogia, tá? Dormindo em um sofá de espinhos e ele acostumou ficando ali, entendeu? E ele não sai, ele acaba se acomodando. E não importa, às vezes é um empreendedor, às vezes é um empresário, né? Que tá acostumado com aquela renda boa, mas não atingiu nem 10% do potencial que ele pode chegar lá, nem 1%. Às vezes é o funcionário público, por exemplo, entendeu? Não importa. O que eu sempre falo? O cara tem que buscar ser o melhor onde quer que ele esteja, porque de verdade sempre tem alguém olhando ele. No tocante ao que o Thiago falou, e eu acho que no mesmo tema a gente pode levantar a questão das crenças inconscientes, que 99% das pessoas possuem suas crenças inconscientes, seja ela oriundas de tradições religiosas, doutrinárias, familiares. Eu gostaria de tocar numa crença inconsciente muito forte em todos nós, que é a questão do destino. Quando eu falo de destino, a gente pode, se for para o lado do emagrecimento, falar de genética, se for do lado do show business, falar de talento natural. Como a gente pode entender, você como especialista de foco, o que é foco, o que é destino? Existe destino ou existe trabalho? Olha, ou as duas coisas precisam estar andando juntas? O trabalho, ele sempre vai existir. E o destino, que as pessoas chamam também de chamado, né? Então, ele pode ir mudando. O mais importante e o que vai dizer para você exatamente o que você tem que fazer, o que eu faço e o que eu vejo as pessoas fazendo que mais tem sucesso, é alimentando o seu lado espiritual. A alimentação é o segredo. Quanto mais você tem um relacionamento espiritual, aqui eu não estou falando religiosidade, mas quanto mais você aumenta essa relação espiritual, você tem um direcionamento diferente do que quem não tem. Então, às vezes as pessoas ignoram, mas o mundo espiritual é tão forte quanto, muito mais forte do que o natural, né? Então, quando eu entendo sobre usar o destino, porque quando você olha os ambientes, né? Porque eu vim da roça, né? Então, assim, eu vim de um meio, Tiagão, que as pessoas dizem assim, você nasceu aqui, você vai morrer aqui. É o seu destino. É o seu destino, entendeu? A gente ouve muito isso, né? Não é seu destino. E, na verdade, você nasceu pobre, você nasceu assim. Pobre, entendeu? A escassez ali muito forte, enraizada. A pergunta é, o que é que você precisa fazer para sair de onde você está, né? E começar a produzir aquilo pelo qual você nasceu para fazer? Porque ninguém veio para o mundo à toa. Na minha visão, entendeu? Então, existe algo dentro de você que você precisa fazer. Vou dar um exemplo para você, irmão. De uma forma que talvez você nunca ouviu, mas... Imagina você pegar uma semente de melancia, Tiagão. Tiagão, se eu pegar uma semente de melancia, eu trouxe a semente lá de São Paulo e venho plantar aqui, em Piranhas. O que é que nasce? Melancia. Mas se eu pegar essa semente de melancia e plantar ela lá no Egito, o que é que vai nascer? Melancia.
Se eu pegar milhares de sementes de melancia e plantar em Israel, vai nascer milhares de melancia. Mas se eu abrir essa semente de melancia e pegar um microscópio, tem algo escrito lá dentro que é para nascer melancia? Não. Tem nada escrito. Só que existe um comando invisível e esse comando, ele está lá dentro da semente. Codificado. O que quer dizer com isso, Tiago? Que a nossa vida é igual. Existe um comando em cada um de nós. Exato. Esse comando ele é invisível. E a única forma que eu consigo identificar isso é alimentando o meu lado espiritual. Então, quando eu coloco o foco para ter esse relacionamento com Deus, alimentando o meu lado espiritual, eu vou conseguir identificar qual foi o fruto que eu vim para dar aqui na terra. Então, às vezes, você quer dar jaca, irmão, mas você está dando maçã, pera, entendeu? Então, o fruto é aquilo pelo qual você foi criado. Eu posso contextualizar com você a história de um outro grande focado da história nos meus estudos, foi Alexandre o Grande. Mas é interessante, Tiago, que Alexandre o Grande, ele começa a conquistar, e quando ele chega a conquistar absolutamente tudo que ele focou, ele sobe no cume da montanha e começa a chorar porque diz que não tem mais o que conquistar. O que foi que aconteceu nesse momento na história de Alexandre o Grande, num contexto para a nossa vida, de muita gente que foca, consegue, e agora? O que é que eu faço? O que fazer? Exatamente. Quando eu falo de você ter um balanceamento das áreas da vida. Né? Então, assim, tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Né? É muito forte isso, né? Então, quando você entende que você tem uma família que precisa ser dedicada um determinado tempo, mas que também você tem um negócio, você precisa ser um bom profissional, mas que também tem um lado espiritual que precisa ser alimentado, né? Que você tem áreas da vida que precisa ser cuidada, como a área física, por exemplo, a sua mente precisa estar transformada, eu preciso tomar algumas decisões sérias. E talvez o que eu vou falar aqui é algo que no início as pessoas elas levam um choque. Mas uma das coisas na vida que é importante a gente desfocar também é de pessoas. Porque veja, quando as pessoas erradas entram em nossa vida, coisas erradas começam a acontecer. Fato. Você pode verificar todas as vezes que começou a dar coisa errada na sua vida, pode olhar que tem alguém de errado que entrou na sua vida. O contrário também funciona, Tiagão. Quando as pessoas erradas saem da nossa vida, coisas erradas param de acontecer. Por isso a importância de você identificar quais são essas pessoas, porque o fato da pessoa ser uma pessoa errada não quer dizer que seja uma pessoa ruim, só para desmistificar isso daqui, sabe? Na vida. Porque, às vezes, por exemplo, você tem, Tiagão, vou dar um exemplo de Jonas. Jonas era um escolhido, cara, de Deus. Mas olha o que aconteceu com aquele barco. Exato. Quase matava todo mundo. Por quê? Porque ele recebeu uma missão para ser seguido e ele não seguiu aquela missão. Então, o desapego ele não é uma parada fácil, mas ele é necessário. Então, às vezes tem pessoas que estão no seu rol ali, sabe? Às vezes familiares, às vezes amigos já há muito tempo, mas você tem um chamado diferente, você precisa continuar, né? Você precisa seguir. E a verdade é que nem todo mundo vai continuar caminhando com você. Então, você vai fazer novos relacionamentos e esses novos relacionamentos vai gerar para você, né, consequentemente, novas ideias. E essas novas ideias, automaticamente, novas ações, e essas ações, novos resultados. Então, quando você olha isso, você começa a entender que as pessoas, elas influenciam muito no processo de decisão, principalmente quando você não tem um mentor. Quando você não tem alguém que direciona, né? Mas não sei se faz sentido, né, Tiago? Eu creio muito em propósito, certo? Eu creio que por mais que Deus faça 90%, vai ter ali 10% que você vai ter que fazer. E eu creio que, como você colocou, existem pessoas que através dessas pessoas podem trazer coisas positivas ou coisas negativas para a sua vida. Eu creio piamente que Deus, ele sabe o exato momento de empurrar, vai para lá, vai para cá, pessoa tal, você vai ter um encontro com essa pessoa, porque eu tenho um grande projeto para realizar através da vida dela. E como eu estava dizendo para você, eu creio em propósito. Eu creio que Deus ele tem um propósito para cada um de nós. Amém. Mas se a gente vai alcançar esse propósito, meu irmão, aí é mais 500. Aí vai ser os nossos passos que vai dizer onde é que a gente vai chegar. O que a gente mais vê
a história da Bíblia, né? A gente vê o próprio Moisés. Moisés, ele foi escolhido para liderar o povo cativo no Egito, para Canaã, para a Terra Prometida. E quanto tempo foi? Deus tinha uma promessa para aquele povo, mas ele não disse quanto tempo era. Foram 40 anos. Apenas. 40 anos de espera. E só 2 chegou na Terra Prometida. Ou seja, Deus tinha um propósito. Mas para que esse propósito seja cumprido, meu irmão, aí é com a gente. Aí é o livre-arbítrio. Aí é onde são os nossos passos que vai fazer a gente alcançar a promessa ou não. Então, eu creio no desígnio, né? No propósito que ele tem, mas ele dá o livre-arbítrio para a gente. Sim, Exato. e a única coisa que a gente precisa, Tiagão, que é exatamente o que você falou, que eu concordo 100%, é ser obediente, né? Tem uma coisa que eu estava aqui no bastidor, o Tiago falou, foi algo que me tocou muito, Tiagão. Você falou assim, Tiago, tudo eu coloco nas mãos de Deus primeiro. Irmão, se as pessoas soubessem a fortaleza que é cada decisão importante que você tem que tomar, você primeiro pedir um direcionamento. Com certeza. E você, a partir desse direcionamento, tomar a sua decisão, as pessoas, com toda certeza... É porque Deus fala de diversas formas. E uma das formas que ela fala, e aí é onde a gente entra a questão de você ter essa relação de intimidade com Deus. Você buscar em oração, lendo a palavra, porque ele fala com você da forma que ele quiser falar. Então, quando você apresenta um propósito, um projeto, você está diante de uma situação que você não sabe o que fazer, e aí você apresenta, e aí você ora, e aí qual vai ser a resposta de Deus? Aquilo que traz paz ao seu coração. Essa decisão traz paz ao seu coração. Às vezes, ao nosso olho humano, definitivamente esse projeto é um projeto bom para você. Mas você não sente paz. E às vezes você vai na contramão de tudo. Poxa, se for pela lógica, não seria jamais eu fazer essa determinada escolha, que para mim, nesse curto momento agora, eu acho que ela não seja a escolha que eu tomaria. Mas eu sinto paz, não sei explicar. Então, Deus está falando no seu coração. Então, eu acho que essa busca, né, Jair, de você... Esse tema é profundo. Apresentar as decisões que você for tomar, os projetos que você vai iniciar, é diferente. Porque você tem a segurança de que, por mais que naquele momento você não entenda, você está fazendo a vontade dele. E onde não tem paz, não tem Deus, né? Exato. Um adendo que eu posso fazer, principalmente a essa fala, que algo que eu aprendi, né, depois desse processo, desses 2 longos anos aí de emagrecimento, é o seguinte: às vezes a gente fala com Deus, espera o agir de Deus uma afirmativa. A gente não quer a resposta de Deus, a gente quer a permissividade de Deus, o sim de Deus, quando não. Se a gente está perguntando, Deus, esse propósito... muitas vezes ele fala não, e você insiste. Você insiste. Você, Deus, mas isso aqui é o que eu sonho da minha vida. E ele, não. E recentemente, por N situações, eu converso sempre, tanto antes de dormir ao acordar, né, com Deus, da minha forma. E há alguns meses eu venho pedindo algumas respostas de Deus referente a algumas situações da minha vida, e antes eu ficava muito frustrado quando eu recebia o não. Que Deus falava, não é isso, não é para você. Eu chorava, eu ia pra academia, sabe, assim, arrasado, triste, qualquer coisa me derrubava. Mas de um tempo pra cá, quando acontece o não de Deus, eu sinto o que o Tiago tá falando aqui, eu sinto paz. Eu sei que aquilo ali, por mais pífio e irrisório que seja, é a resposta. E saber, Tiagão, que o propósito, que é o que você acabou de falar, você tem que pagar um preço, né? Você precisa estar pronto, preparado e disposto a pagar esse preço. Pronto, preparado e querendo. E esse preço, a maioria das pessoas se enganam, é um preço árduo. É um preço que, sabe, você vai talvez fazer e tomar decisões que são pontos de inflexão onde você tem que tomar uma decisão, onde vai mudar completamente o seu destino, a sua direção. Porque ninguém muda a vida de um dia para a noite, né? Mas nós mudamos a direção. Exato. Uma decisão, ela pode mudar completamente. Pagar o preço, que eu acredito é que tem muitas pessoas querendo, que é um exemplo. Tiagão, imagina o trabalho lindo que você vem fazendo aqui na cidade. Cara, é um preço alto que se paga. Eu vou falar para você, é um preço altíssimo que se paga, né?
queira ou não, você está transformando, pegou sua vida, a vida da sua família, colocou em prol de uma comunidade, de uma cidade, eu vou transformar. Jovem, né, que isso é muito importante, com sua visão, junto com todo um time, e você começa a transformar a vida dessas pessoas, entendeu? É um preço altíssimo, porque você sentiu ali de Deus um propósito para poder construir algo, para poder fazer algo. Logicamente que você tem a unção, a bênção ali, que é muito forte, mas você tem um preço, você tem que acordar cedo, você tem que fazer coisas que as pessoas nem imaginam, que é o que eu estava falando esses dias, falei para um amigo e repeti hoje para você, Tiagão, eu falei, cara, quem vê palco não vê bastidor. Né? Então, as pessoas não enxergam isso. Então, esse preço, cara, é um preço que, apesar que ele seja alto, ele acaba sendo muito gratificante, porque você começa a enxergar que você está dentro do seu propósito. Exatamente. E aí é onde faz sentido ou não? Faz total. Porque, assim, é um preço muito alto, e aí é quando você entende que se não for um chamado, você não aguenta, porque é um preço muito alto a ser pago. Então, se você não tiver, meu amigo, realmente... o propósito consigo mesmo, né? Não, a minha missão de vida é fazer isso, você não aguenta. Aí é quando você tem a certeza de que realmente você está no lugar certo, fazendo o que você deve fazer. E assim, falando ainda dessa questão de propósito, não tem nada de errado, Totó, em a gente pedir, em oração a gente conversar, porque a gente consegue falar com Deus não apenas rezando, né? A gente ora. A gente apresenta para ele, conversa com ele, a gente tem intimidade. O véu foi rasgado, a gente não precisa mais de intermediário para falar com o Criador. Então, inclusive, Deus, quando se fez homem, Jesus, e ele orou, ele pediu para que, se fosse possível, que afastasse dele aquele cálice, quando ele estava ali no monte, algum tempo antes de ser crucificado. Ele disse, Pai, se puder, afaste esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, sim a sua. Então, eu acho que a nossa oração tem que ser dessa forma. Senhor, é para eu fazer isso? Não é? O Senhor, eu queria que isso fosse feito. Que o Senhor permita, mas que não seja feita a minha vontade, sim a sua. Podcast do Tiago, sempre um bate-papo leve, atual, dinâmico. E o pessoal das rádios, aquele abraço especial, muito obrigado pela grande audiência. O pessoal que acompanha, qual é a minha câmera? É essa. O pessoal que acompanha pelas redes sociais, aproveita, segue nosso perfil no Instagram e faz a sua inscrição também no nosso canal no YouTube. Estamos, inclusive, crescendo bastante. Mas, o pessoal deixar o comentário, né, deixa Jair? Seu comentário legal, qualquer coisa. Com as pautas. Isso é importante. Mas rapidamente, porque a gente já está com o nosso tempo já corrido, mas eu não posso deixar de falar antes. Tiago é um cara hoje que está grande, né? Lá em São Paulo, com muitos contatos. Eu só vejo nas redes sociais ele com um monte de gente conhecida. Mas uma galera muito forte do mercado financeiro. E uma galera hoje que está muito conhecida como Pablo Massal, com o Tiago Nigro, Gustavo Cerbasi, né? Meu irmão, me diga como é sentar na mesa dessa turma. Eu também estou curioso para saber. Como é que é o nível de conversa dessa galera? Cara, é alto, é altíssimo. E eu acho que na vida é um sonho muito grande quando você senta em uma mesa e não importa com quem seja, mas que você ouve mais do que fala, né? E você começa a aprender muito. Então, eu tenho aprendido muito estando com essas pessoas. Agora mesmo a gente gravou um podcast com o Gustavo Cerbasi, que dispensa comentários, a gente falou. Você falou que até já leu aquele livro clássico dele, né? Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, né? O Pablo também. Né? Então, né? Outra máquina, né? Então, assim, são referências. E quando nós falamos disso daí... No grupo. Tá no grupo todo. De manhã, de tarde, de noite. E quando nós falamos nisso aí, Tiagão, eu tiro daí aprendizado todo o tempo. Porque são muitos players, né, que nós temos a oportunidade de estar mais próximo, de ouvir, de estar no mesmo ambiente, onde tem a mesma energia. Quando eu falo mesmo ambiente, não é nem na mesma sala, sabe? É você saber que aquelas pessoas estão naquele bairro ali, que sabe, que contribui, que você está numa palestra, está num treinamento ou numa mesa, você sai dali muito melhor. E eu acho que o ser humano, ele nunca está bom o suficiente onde ele não possa aprender mais, né? E nunca ele está ruim o suficiente onde ele não pode se afundar mais. Então, qual que é o grande segredo da vida? É você estar sempre evoluindo, buscando, né? Então, eu sou muito grato a Deus por ter me colocado em, sabe assim, em mesas grandes, e isso tem contribuído muito, Tiago, na minha trajetória e no processo de crescimento, para, logicamente, né, você poder também ajudar outras pessoas, que no final da história é exatamente isso. O propósito dessas pessoas... No final, cada um com seu dom, com seu talento, com sua habilidade,
contribuir na vida de outras pessoas. Tiago Campos é o nosso entrevistado do podcast do dia de hoje. E para, assim, na nossa parte final, Tiago, gostaria de fazer essa pergunta. Porque também tem uma perguntinha. Porque é uma pergunta. O foco é um tema muito profundo, é um tema para 10 podcasts. No mínimo. Mas, um exemplo, você falou que o foco muda. E aí, quando você fala que o foco muda, você falou que o foco muda, a gente entende as intenções ou o propósito daquele momento, daquela missão. E se a gente for para a história de Alexandre o Grande e a Nero, a Júlio César, se for para o esporte tem uma outra galera, a Bíblia tem muita gente, e é exatamente sobre essa questão do foco que muda. Eu vou até dar um exemplo da atualidade, perguntar a você como entender essa questão do processo de mudança do foco na nossa vida, através muito nessa linha do que o próprio Tiago falou, da questão do propósito. Um exemplo, o que seria hoje o Neymar se ele não tivesse ido para o PSG? Quer dizer, é exatamente isso. A pergunta, Tiago, é como entender o momento que o foco está mudando e como entender que isso muitas vezes não é vontade, ou é vontade sua, ou é vontade de Deus. Como entender esses processos de mudança de foco, de período e de tomada de decisão? Eu vou dar 2 exemplos curtos, mas muito objetivo. O primeiro, ele se resume numa palavra que o Tiago, inclusive, mencionou aqui 2 vezes. Paz. Fato. O propósito que te dá paz geralmente é o propósito correto. Não importa qual seja a sua situação. Não importa qual seja o negócio ou qual seja o nível de relacionamento. Toda decisão que você toma, tudo aquilo que acontece que te gera paz, é o caminho que você deve ir. Esse é o número 1. Ponto. Número 2. Pode usar seu celular como... Rapidamente. Eu citei Neymar. Assim, quem deve responder isso é o Neymar. Mas a gente tinha a impressão, Tiago, que ele era mais feliz naquela situação de Barcelona, de Messi, daquela coisa. Ele se sentia mais à vontade do que aconteceu na situação do PSG. Então, ele é quem deve responder, mas a gente tem a perspicácia de dizer que ele poderia ter ficado e ser feliz do que... Sim, mas só que acontece... Quantas vezes nós tomamos decisões... que não são nossas. Entendeu? Então, assim, não é o fato do cara ser um famoso, né, que ele não possa também tomar essas decisões. Quantas vezes o Neymar já voltou atrás, inclusive, de várias decisões tomadas e de ações que não deveriam ter sido feitas, entendeu? O que eu acredito é que se eu pegar, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, só para... né, contextualizar, eu gosto de fazer Todo isso. mundo gosta. Por que a galera gosta do Cristiano Ronaldo? Então só para fazer uma analogia, você pegar o Cristiano Ronaldo e colocar ele, por exemplo, irmão, no gol. Você acredita mesmo que ele seria o profissional que ele é hoje? Se você colocasse ele para ser goleiro, Tiagão, fala a verdade. Não. Por mais que ele tivesse disciplina, por mais que ele fosse um cara focado, treinado, sabe, determinado, você acha que ele seria? O dom dele é outro. Ele tem 5 bolas de ouro. 5, irmão. Ele poderia até ser bom, mas ele jamais seria quem ele é hoje. Por que, Tiago, você está falando isso? Porque às vezes você está no jogo certo, mas está mal posicionado. Fato. Qual que é o grande lance da vida? É você entender o seu posicionamento. Então, por exemplo, não importa que você esteja no bastidor, né, ou que você esteja no on, sabe? Que você seja mais visualizado. Você precisa saber onde que compete as suas habilidades e colocar o seu foco naquilo ali. Porque, por exemplo, quem fez esse podcast não foi a gente, cara. Tiagão, a gente tava almoçando, foi o que você falou, cara, o time todo já está lá, não é? Sim. Por quê? Porque é o time que faz. Então existe um time por trás. Então a pergunta é, o foco que cada um coloca ali no bastidor, quantas vezes eu vi você fazendo essa outra analogia, né? Esses trabalhos lindos e você chamando a galera e agradecendo por cada um ali. Quantas mãos estão envolvidas ali sobre uma visão? Mas cada um entendendo onde seu papel tem que estar, entendeu? Então o posicionamento, ele é muito importante. Você entender que não, o meu posicionamento hoje é esse. E para contextualizar isso que você falou sobre essa decisão, se eu pegar esse celular, por exemplo, esse celular aqui, rapidão. Qual a melhor forma, Jairo? Vou levar essa pergunta para você agora. Para você aprender sobre esse celular, a usar. Qual a melhor forma, na sua concepção? Estudando sobre ele, pesquisando sobre ele, mexendo, praticando. Bem, vai ter uma forma mais objetiva. Qual a forma? Fala aí pra mim, você acha? Melhor forma de você aprender sobre isso aqui. Possuindo um. Hã? Possuindo um.
Mexendo? Alguém falou ali mexendo. Olhando também. a ficha técnica. Também, mas não é. Conversando com quem fez ele. Também, mas conversando com pessoas que têm um outro celular igual a esse. Também. Mas sabe qual que é a melhor forma? Sim. Disparada. É lendo o manual. Porque no manual tem tudo e todas as especificações que funciona o iPhone. Quantas vezes você pegou um vídeo na internet que você falou, nossa, eu não sabia que o iPhone fazia isso. E você fala assim, não é interessante, sim ou não? 5 Mas dicas. por que é o manual? Quem fez o manual? Quem produziu? Fabricante. O fabricante. Alguém entende mais desse produto do que o fabricante? Não. Tiago, o que você quer dizer com isso, trazer para essa analogia aqui? Eu quero dizer que, do jeito que para você aprender desse produto, você tem que ler o manual, e a melhor forma é através do fabricante, nós somos o produto, o manual é as escrituras e o fabricante é Deus. Quanto mais eu entendo das escrituras, mais eu entendo sobre eu. E quanto mais eu entendo sobre eu, mais eu foco naquilo que é o meu propósito. É isso aí. Show de bola. Show de bola. Um amigo muito sábio, uma vez eu fiz essa pergunta para ele. Eu disse, como saber qual é a vontade de Deus? Eu estou mediante uma situação, um ponto de inflexão, e como eu saber se aquilo não é o meu desejo, se é o desejo dele? E aí ele disse, foi quando ele disse assim, ó, dificilmente, se você, em oração, juntamente com sua esposa ou seu esposo, se você for casado, e vocês sentirem paz num direcionamento ali, não vai ser a vontade de Deus. Fala aí. Porque onde tem paz, tem Deus. Fato. Tiago, e assim, para encerrar, é uma pergunta que eu acredito que você já ouviu muito, mas eu queria saber a tua ótica, o teu ponto de vista, e saber se você concorda, que se você não concordar, o momento de falar é esse. É uma frase... Não é tão polêmica não, mas é uma frase Fale que diz... agora o caso para sempre. É uma frase que diz o seguinte: seja, em qualquer hipótese, em qualquer situação, a pessoa mais burra da roda de amigos que você está presente. O que é que você acha dessa frase? É o que eu acabei de falar, né? Existem momentos que você tem que ser a mais burra da mesa, existem momentos que não. Isso é um fato, porque se você só é o mais burro e você não está sendo a pessoa também onde está contribuindo na vida das pessoas, você está só retendo aquilo ali. E o mundo não é reter, não é? Você tem que fluir. Então, eu acredito que é um balanceamento das duas mesas. Mesa que você vai só absorver, que são essas mesas grandes onde você aprende muito, né? E mesas que você precisa colocar para fora, entendeu? Exato. É a mesma história de, sabe, onde as pessoas falam, é melhor você morar na casa mais pobre do bairro rico do que você morar na casa mais rica do bairro pobre, entendeu? Fato. É basicamente isso. Então, eu acredito que na vida ela é um balanceamento, essa é a minha visão. Equilíbrio. Você ter esse balanceamento, por quê? Porque quando você tem esse balanceamento, cara, tudo muda, sabe? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui do Tiagão. Cara, tem uma família linda, né? Ao mesmo tempo que tem uma missão linda com a cidade, ao mesmo tempo que tem um lado espiritual dele. Olha quantas coisas. Aí você começa a colocar. Se ele não balanceia isso, vai chegar um momento que... Uma desordem. Exato. Entendeu? Vai haver desordem. Então, eu acredito que o balanceamento ele é muito importante para o processo. Diante disso, para a gente ir na parte final, porque a gente fala muito sobre esses temas, esses artistas, esses influencers, a gente tem visto muito isso, Tiago. Eu acho que isso é tema de quase todas as nossas discussões de podcasts aqui, que os caras conquistam financeiramente tudo e de repente as pessoas entram em depressão ou se matam num quarto de um hotel. Eu acho que eu posso refletir que eles focaram apenas numa coisa e não entenderam que a vida é equilíbrio? Cara, é difícil, é uma pergunta assim, bem macro. Antigamente eu falava assim, você vê, sabe, eu entendia que a pessoa que entra num processo de depressão era apenas espiritual. Hoje eu acredito que envolve duas coisas, a mentalidade e o espiritual. Concordo. Porque às vezes, cara, se você não alimenta a sua mente,
você enfraquece. E tudo aquilo que você não alimenta fica fraco. E tudo aquilo que você alimenta fortalece. Então, nesse caso específico, dos grandes artistas, inclusive, né, que hoje, eu não sei se vocês estão percebendo isso, as pessoas estão buscando mais a Deus, né? Sim. Inclusive, nessa galera aí que a gente falou, Thiago Negro, o Pablo Marçal, os caras são tudo convertidos, né? Todos eles são cristãos, assim. E assim, cara, é impressionante hoje, cada vez mais, porque eu acompanhei o Thiago Negro lá atrás. O Thiago Negro ele não falava tanto, até que tem um podcast que ele fala que, cara, ele descobriu que a Bíblia, cara, o que mais ensina é sobre finanças, entendeu? Então ele começou a ver coisas. Eu assisti esse episódio. Você viu esse episódio? Ele falando que quem despertou foi o Thiago Brunet, né? Thiago Brunet tá ministrando muito na vida dessa turma aí. E aí ele teve uma estratégia, ele foi sábio. Como falar sobre a Bíblia para um cara que, tipo assim, é cético e que, tipo, eu despertar nele curiosidade de falar sobre a Bíblia. Aí foi quando ele disse assim, você sabia que a Bíblia, ela fala em dinheiro, não sei quantas vezes, aí foi quando ele fala sobre Salomão. E o homem mais próspero que houve na face da terra foi Salomão, que está na Bíblia. Aí ele começou a ler e estudar sobre ele. Curiosidade, poxa, o homem mais próspero que teve na face da terra está na Bíblia. Eu vou estudar a história desse homem, né? E aí foi o que despertou. Mas ele teve essa estratégia de dizer assim, poxa, o cara vai falar sobre dinheiro. O que é que vai chamar a atenção para um cara que é cético e que visa dinheiro? Ganhar mais dinheiro. Então, você sabia que na Bíblia, a Bíblia fala, não sei quantas, uma das palavras que mais se repete é dinheiro, e que o homem mais próspero de todos que já teve foi Salomão, que está na Bíblia, que é relatado na Bíblia, e aí foi daí que despertou, e enfim. E foi embora tudo, né? Foi embora tudo. E é por isso que o Thiago Negro mesmo, ele tem várias lives, né, que ele começou a falar sobre isso e trazendo essa analogia. E isso é um ponto importante, contextualizando, Jair, da pergunta que você fez, porque eu acredito que o maior investimento que o ser humano pode fazer é nele mesmo. Por isso que ele tem que trabalhar muito forte a mentalidade. Porque na hora do desafio, irmão, na hora do problema, na hora da porrada mesmo, sabe? Você tem que ter uma mente ou emocional forte. Porque assim, cara, investir na sua inteligência emocional, inteligência espiritual, pra mim, são os melhores e maiores investimentos da vida, sim, né? Porque a partir do momento que vem um problema grande, irmão, grande, que eu falo grande, ele é grande pra você. Porque cada um distingue um problema, né? Eu estava falando exatamente sobre isso. Imagina a quantidade de problemas que o Thiago resolve, por exemplo. Nem compara com o meu, irmão. São muitos. Entendeu? São muitos problemas, entendeu? Então, qual que é a questão? A questão é que quando você está passando por um problema e quando isso se torna um relacionamento, ou um problema financeiro, cara, o emocional é que vai determinar quanto tempo você vai demorar nesse problema, né? E quanto tempo você vai passar para solucioná-lo e, acima de tudo, né, você conseguir extrair o melhor disso, porque os problemas vêm para que a gente possa melhorar, evoluir e se tornar seres humanos ainda melhores, né? É por isso que uma das habilidades hoje que as empresas mais têm recrutado é a inteligência emocional. A gente tem pessoas que são muito boas tecnicamente, mas ainda padecem muito do emocional. E é por conta disso, Tiago, que hoje você tem uma cartela de diversos clientes, né, que tem feito esse trabalho, graças a Deus, de mentoria tão importante. E vamos fazer aqui, já deixar aqui o desafio para a gente fazer aqui uma palestra com você. Não sei como é que você está aqui nessa sua vinda, mas eu já falei anteriormente e quero fazer aqui o convite publicamente agora para a gente fazer uma palestra sua aqui com os nossos servidores. Vamos fazer aqui aberto para todo mundo, porque um momento rico como esse, eu acho que a gente precisa disseminar mesmo, multiplicar e a gente fazer com que as pessoas elas possam ter essas habilidades tão importantes para o seu desempenho profissional, pessoal, e que a gente possa estar promovendo esse momento aí muito importante para todos nós. Maravilha, já está aceito. Vamos marcar a data, não é? E vamos ajudar as pessoas, que eu acho que esse ponto que você tratou sobre a inteligência emocional das pessoas, essa preocupação que você tem levado para os servidores, não é algo que contribui, né, não só na área profissional, como para a vida deles, pessoal. Porque quando o servidor, vou usar essa linguagem, tá? Chega no trabalho
mas ele brigou com a esposa, irmão. Você acha que ele consegue, ou a esposa brigou, ele consegue produzir como deveria? Não. De jeito nenhum. Então, quanto mais ele trabalha esse emocional dele, consequentemente, ele consegue tomar decisões, né, e focar naquilo que realmente vai fazer com que ele produza naquele momento ali, né? E o focado vence. Focado. Chega ao final, Tiagão, de mais uma edição. Era para ser aqui 2 horas. Essa temática dá pano pra manga, mas é bom porque já fica aqui a deixa para na próxima vez o Thiago vir novamente aqui pra gente abordar não apenas a parte do foco, de inteligência emocional, mas de muitas outras habilidades que o Thiago aqui é um expert hack. E já usar os recortes para convidar os servidores futuramente para palestra. Também, vamos trazer o pessoal aí. E eu queria, Thiago, mais uma vez agradecer a sua disponibilidade. Você saiu lá de muito longe para vir aqui atendendo o nosso convite, para estar batendo papo, levando esse conteúdo aqui muito importante, edificante, né, para todos nós que estamos nos acompanhando. Então eu queria, meu irmão, dizer que as portas estão sempre abertas, já lançar o convite para a gente já marcar para fazer aqui a tua palestra já em breve. Vamos ver se agora 2024, sem falta, a gente consegue fazer aqui esse evento. Enfim, meu irmão, dá só a oportunidade também de você fazer as suas considerações finais, porque o nosso tempo já está estourado. Irmão, eu gostaria de agradecer. Você sabe que você é um amigo, falamos aí de 10 anos mais ou menos, e você é uma pessoa que tem muita credibilidade. De verdade, se eu não viesse para Arapiraca, irmão, eu pegaria um voo e viria só para Piranhas, Rapaz, entendeu? Tô com moral. Porque, de verdade, eu acho que a vida é isso. Na vida, Deus, ele até conecta as pessoas, mas é o nosso tempo dedicado na vida dessas pessoas que faz com que nós construímos bons amigos, e você é um deles, né? Eu sou muito grato a você. Então, assim, para as pessoas que estão aqui, eu quero dizer para elas que lute pelo que vocês desejam, porque quem não luta pelo que quer, né, não merece o que desejam, né? Então, gratidão a vocês todos aí pela receptividade maravilhosa, agradecer a Deus, né? E esperar que, de alguma forma, algo que nós falamos aqui possa contribuir um pouquinho na vida dessas pessoas e ter essa transformação, né? E sou grato pelo tempo, né? Não tenho dúvida, meu irmão, que esse aí foi um dos episódios mais edificantes, que com certeza vai deixar aqui um conteúdo muito bacana, que vai somar e que vai mudar a vida de muitas pessoas. Fez sentido para todo mundo. Ficamos felizes por isso, então, né? Dessa forma, pessoal, vamos finalizando mais um podcast do Thiago, já um dos últimos aqui do ano de 2023. Daqui a pouquinho a gente está fechando aí o ano de 2023. Começando o ano de 2024 também, certamente iremos iniciar a 4ª temporada com convidados novos também. Já é a 4ª? Já vamos para a 4ª temporada, já, meu amigo. Já vai para mais de 50 episódios. Já. Então já tem um tempinho aí, já tem uma estrada. Já tem uma história. De podcast do Thiago. E a gente vai ficando por aqui, agradecendo sempre a sua atenção, a sua paciência. Semana que vem tem mais podcast do Thiago. Nosso bate-papo leve e... atual, super atual. Valeu.